De volta ao programa Mundo da Criança de hoje, é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança falamos sobre dengue e agora a gente vai falar um pouco sobre a mortalidade infantil. O que você vai discutir aí hoje, doutor? Fala pra gente aí, que você está todo global, regional, nacional. O que é isso? Marcos, o que a gente quer, assim, trazer para o telespectador é uma noção de como anda o aspecto, assim, da mortalidade infantil no mundo, né? Comparando com o nosso país e mencionando aquilo que a gente sabe em relação à nossa cidade. Legal. Então, aí a gente está usando para isso um artigo, Marcos, que foi publicado agora no Lancet, agora esse ano, agora de janeiro de 2015, sabe? Tem aí a referência aí embaixo, que vocês estão vendo na tela, né? Mas é sobre uma comparação do índice de mortalidade em 2000, agora em 2013 e a projeção para 2015. Né? Quais são as prioridades, o que se espera e até 2030. Né? Então isso, nós trouxemos esse artigo porque isso tem a ver, Marcos, com uma proposta dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que é uma proposta da ONU. Né? E lá, se você observar, são vários objetivos aí, acabar com a fome, educação básica e tal, e igualdade entre sexos e valorização, uma série de coisas. Agora, o item 4, que nós estamos mencionando, fala sobre reduzir a mortalidade infantil. Né? E este é o aspecto que interessa para nós. Quer dizer, nós somos profissionais e o nosso desejo é que realmente a criança tenha vida e vida com qualidade e tenha aí um tempo de vida ótimo. Claro que você tem um início e um fim sempre, mas essa expectativa de vida nós devemos semear muito na criança. Né? Muita coisa que acontece no adulto tem a ver com aquilo que nós estamos semeando com a criança, desde o aleitamento materno, as vacinas, etc. Então, a Organização das Nações Unidas estabeleceu esses objetivos, que são 8, e assim, aqui no Brasil isso é 8 jeitos de melhorar o mundo, outros jeitos de melhorar o nosso país. São essas 8 maneiras, mas que não é uma coisa do Brasil, é uma coisa da Organização das Nações Unidas. E este artigo do Lancet que nós estamos trazendo, traz alguns números, isso é que nós queremos comentar sobre isso. Mas o que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Marcos, tem uma declaração que diz assim, que foi feita em setembro, em 189 nações firmaram um compromisso, inclusive o Brasil, para combater a extrema pobreza e outros males da sociedade. E isso acabou se resultando nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que deverão ser alcançados agora, até este ano. Até 2015. Certo? Então, o que é que a gente tem aí? E aí esse artigo, muito completo, muito interessante, uma abordagem sobre a mortalidade infantil no mundo todo, para a gente ter uma noção de como isso acontece. Né? E a ideia era de 2000 a 2015. Em termos de mortalidade, olha, é reduzir a mortalidade infantil em 2/3. Certo? Quer dizer, imagine assim, nós temos aqui em Marília um índice de mortalidade infantil em torno de 12 crianças para cada 1000 nascidos vivos. Se a gente reduzir isso em 2/3, vai reduzir para 4. Certo? Sem dúvida. Não, para 4 não. É 4 mesmo. 12 dividido por 3. 4. 4 vezes 2. 8. 8. Mais ou menos para 8. Quer dizer, um índice ótimo. Não é tirar 2/3. Reduzir para 2/3. Não, então é 4. É 4 mesmo. Né? Não é isso? E aí, isso aí, 5 é um número ideal. Quer dizer, isso é próprio dos grandes países, dos países desenvolvidos, em torno de 5. Quer dizer, eu me lembro que nós, quando conversamos com as autoridades sobre o índice de mortalidade infantil nosso, como há cidades que têm um índice de mortalidade já há 2 anos atrás menor que 10, a nossa proposta e o nosso desafio para as autoridades é que a gente em Marília diminuísse isso de 12 para um número menor que 10. Mas a proposta seria aí
de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU, reduzir aí para 4, 5, né? Isso já estaria ótimo. Se a gente chegar em 8, a gente está ótimo, mas essa é uma situação já mais difícil. Então, como é que é isso no mundo? A morte de crianças no mundo com menos de 5 anos de idade. Veja, em 2013, está pertinho da gente, 2 anos atrás, nem isso, 1 ano e pouco atrás. No mundo, morreram 6,3 milhões de crianças. Nossa. Não, olha o número de baixo. 17 mil crianças. Isso em 90. Não, 17... Ali, sim, 17 mil crianças por dia. Por dia, cara. Meu Deus. Sim. Então, esse é o aspecto. Agora, veja como evoluiu isso que nós mencionamos. Em 2000, nós tivemos 9,9 milhões de crianças que morreram. Evoluiu muito. Então, bem. Foi quando começou essa história de redução. De redução da ONU. O projeto ali de melhorar. O projeto é para chegar em 2015 e avaliar e reduzir em 2/3. Em 1990, veja, nós tínhamos 12,7. Então percebe que realmente, Marcos, nós estamos melhorando. Melhorando, sem dúvida. Tá? Nós estamos melhorando. De 1990 para 2000 e para 2013 nós melhoramos muito. Mas isso é que se discute, que a gente, o desafio nessa proposta a gente porque dá para melhorar mais. Né? Eu confesso, Marcos, eu vejo um quadro desse, eu pensei quando lemos esse artigo, e você vê que para você conseguir chegar aonde é a proposta da ONU, claro que você precisa de investimento. Então você precisa de política pública de saúde. Porque não é um ponto, né? Não, é todo um contexto, né? Para você conseguir nós vamos ver do que as crianças morrem e vocês vão ver como é que isso pode ser evitado. Mas de qualquer forma você olha para um gráfico desse que o telespectador está observando e ao mesmo tempo, Marcos, você olha para uma tabela de corrupção de dinheiro da Petrobras, você fica triste, né? Olha quanta gente morrendo por mortes evitáveis. Isso porque só não se evita mais por falta de recursos, segundo a informação que nos chega. Né? Quer dizer, você tem uma dificuldade em diminuir isso porque isso exige investimento, exige grana, exige dinheiro, e você não faz isso porque não tem. Né? Não tem. Então os orçamentos, sempre que você tem que mexer, você vai mexer saúde, educação, e nós chegamos nesses números. Então, quando você olha para uma situação desse e vê e nós estamos falando do nosso país apenas, uma investigação que traz esses números que eu não sei nem dizer o quanto que isso é de dinheiro, quer dizer, nós estamos não falando mais em mil, nós estamos fazendo em milhões, nós estamos falando em bilhões. Né? Em bilhões. Então, se nós temos dificuldade em reduzir mortalidade infantil, isso, assim, a gente precisava um pouquinho de que os nossos governantes, né, de todos os níveis, sabe como eu chamo corrupção? Né? Olha para um quadro desse, eu chamo corrupção ausência de coração. O cara não sente nada, não é possível viver num país igual ao nosso, que tem mortes de crianças e de pessoas e gente na fila esperando, e há uma quantidade de dinheiro tão grande que o cara não tem mais aonde pôr, guarda em caixa d'água. É um negócio assim absurdo que nós estamos assistindo. E isso realmente, isso porque que fica difícil reduzir a mortalidade infantil. Melhorou? Melhorou, mas pode ser melhor, pode chegar no ideal, pode chegar próximo do desejável que os grandes países, os países desenvolvidos têm, em torno de 5 óbitos para cada 1.000 crianças que nascem. Né? Mas então... Eu tenho que fazer um parênteses aqui rapidinho, eu vou falar aqui, você está falando dessa questão de corrupção, parece ausência de coração, e você falou de Petrobras, quer dizer, só para a gente, é bem rápido assim, é que as coisas parecem que no nosso país, infelizmente, parece que elas já são programadas para dar errado, programadas para caminhar para isso. Olha, não fosse isso, a tal da Graça Foster acabou de sair, né, e colocaram o atual presidente do Banco do Brasil, que, meses atrás,
era suspeito de fazer um empréstimo na ordem de 2.700.000 reais com falta de garantias, ou seja, em desacordo com o que o banco preconiza, e aí ele negou que soubesse, tal como no nosso país é assim, não sei de nada, e aí ele permaneceu lá. E, em uma ocasião, ele comprou um apartamento no interior de São Paulo, pagou com dinheiro vivo e não conseguia justificar esse dinheiro vivo no seu imposto de renda. E pagou lá, a Receita diz que ele enriqueceu, ou seja, diz que ele aumentou o capital dele além das suas rendas. Esse é o novo presidente da Petrobras. Não se provou nada contra ele. Ninguém está dizendo que ele é nada. Só estou dizendo que ele teve 2 envolvimentos muito recentes em casos suspeitos. Quer dizer, já não é feito para não dar certo? Você acha que ele é o cara? Você acha que ele é o homem ideal hoje para comandar Petrobras? Ele é. Ele é. Petrobras precisa disso. 2 aspectos. Um é assim, Marcos, pelos seus frutos os conhecereis. Né? Você tem uma história de produzir algum fruto. Quer dizer, o cara... E o outro aspecto é o aspecto assim, maquiavélico da blindagem. Quer dizer, você só vai colocar uma pessoa lá que te dê segurança da blindagem que você precisa. Né? Então esse é o poder, é o exercício do poder ruim, errado, ausência de qualquer sentimento em relação ao povo, ao cara que mora lá na favela, de drogas, etc., porque ele não tem outra opção de vida, ele vai procurar aquilo mesmo. E aí a mortalidade infantil que nós estamos falando tem a ver com isso. Se você tivesse dentro de uma situação que os investimentos fossem corretos, realmente você não precisava ficar pensando tanto em mortalidade infantil. E pensar em outras coisas, né? Vamos procurar crescer de outra maneira. Mas o mundo tem essas coisas absurdas que nós, então, como povo, não vamos entender nunca. Mas está na hora da gente também não ficar mais quieto, né, mano? Saber que isso tem todo um mecanismo que parece assim, olha, vocês são os idiotas, porque nós fazemos o que nós queremos, nós colocamos a pessoa X ou Y, blindamos essa pessoa e isso não se tem um poder que possa exercer uma autoridade. Eu estou rigorosamente surpreso, né, com o que esse senhor juiz está fazendo. O cara é macho. Será que nós vamos ter dentro do judiciário alguém que enfrenta outras situações, que possa servir, que esse cara sirva de modelo e possa ainda mais ajustar algumas outras contas, porque tem mais coisa para ajustar, para não levar tantas coisas assim para o bolso de meia dúzia e ajudar as crianças a não morrerem, ajudar a pessoa a não ficar 3 horas na fila e depois morrer de dengue. São coisas elementares, meu senhor. Então, realmente a gente dá assim, essa corrupção, as pessoas envolvidas, e infelizmente a gente ouve em todos os níveis, isso não é segredo nenhum, é municipal, é estadual, é federal, e isso sempre dói o ouvido, é triste, e o coração fica muito constrangido diante das notícias. Mas ela é uma das razões que nós temos um índice de mortalidade infantil tão alto no mundo todo. E não é só isso, Marcos, você imagina assim, como a falta de valores em relação à vida, quer dizer, quanto não se gasta em bombas agora para atacar o Estado Islâmico, né, porque matou outro indevidamente. Quer dizer, esse valor de vida que está longe do amor que você, que é pai, a mãe tem pelo seu filhinho, que a gente tem pelos nossos, e que a gente se vê todo um gasto absurdo com bombas, etc., com armas de todo tipo, né, e as crianças morrendo porque tem ebola. Coisas que um pouquinho de dinheiro disso aqui resolve lá, as pessoas morrendo porque tem dengue numa cidade igual Marília. Isso realmente é muito triste, né, Marcos? Pois é, bem isso, viu, doutor? Mas vamos lá. Mas e aí, Marcos? Olha aí, que esses números que nós estamos repetindo, houve uma redução de 3,6 milhões do ano 2000 para 2013. Poderia ter morrido 3 milhões e 600 mil crianças que deixaram de morrer. Exatamente. Por terem acertado alguns investimentos aí. Exatamente, por isso assim, já acertou assim, melhorou o aleitamento materno, melhoraram as vacinas, sabe? Sarampo, por exemplo, reduziu muito a mortalidade infantil, é um dos responsáveis por isso daí. Mas olha, poucas coisas que a sociedade praticamente faz.
se não tem o Rotary Club correndo atrás de vacina de paralisia infantil, investindo, se não tem o outro aí, outro grupo que resolve fazer um outro UTI em Marília, se não tem alguém que cuida das crianças da Unimar cuidando de paralisia cerebral, esses são pequenos trabalhos, Marcos, que dão resultado. Imagine se a gente tivesse um país sério, né, que pudesse fazer um orçamento para a saúde com projetos adequados, pensando na vida de cada um dos nossos filhos ou na nossa própria vida. Realmente a gente vê que isso está muito longe de acontecer. Mas são números animadores, viu, doutor? Apesar dos pesares. E a proposta, Marcos, ainda ela vai, sabe? Vamos ver mais uma... Se as tendências assim continuarem, nós teremos 4,4 milhões de crianças menores de 5 anos ainda vão morrer em 2030. 2030. Quer dizer, esse é um projeto e esse artigo do Lancet de agora de 2015 faz essa observação. Quer dizer, nessa velocidade vão morrer, quer dizer, o número que era de 6,3 milhões em 2013 vai passar para 4,4 milhões em 2030. É bom, mas ainda são 4 milhões e 400. Nunca vai ter um número bom nisso. E quando estiver morrendo, não está bom. Mas quando você morre por uma causa assim, que não está sob controle, tudo bem. Mas... Acho que talvez se você reduzir esses 2/3, aí você vai ficar só nessas causas que... Acidente, por exemplo, câncer, entende? E aí você pode melhorar. Agora, porque para ver, eu acho que a imagem realmente não está boa, que para a gente está ótima, mas para o telespectador eu acho que... Depende do aparelho, em casa vai estar assim. Mas olha para você ver, Marcos, aí, todo esse lado aí, ó, do lado direito da tela, deixa eu ver se eu consigo mostrar, olha, a flechinha vai andar aqui, ó, Marcos, ó, desse amarelinho, esse branco, esse amarelinho, esse branco, olha, tem um número aqui, olha, tá vendo, ó? 44%. Sabe o que é isso? Morte neonatal. Morte neonatal. Qual é o período neonatal? Certo? Morte neonatal é quando nasce. Quando nasce? Certo? 28 dias de vida é neonatal. Certo? Então, isso inclui, olha, veja, tem pneumonia 2%, mas tem, olha, partos prematuros, nascimento prematuro. Isso é próprio de país subdesenvolvido. Certo? Parto prematuro. Então tem algumas razões que são claras, sabe? Mas tem coisas que são evitáveis. Quando é que nós vamos evitar? Nós vamos comentar sobre isso. Mas nós precisávamos de uma política de saúde melhor para a gestante. Se ela ficou grávida, ela tem que entrar num checklist e ser acompanhada de uma maneira muito clara para evitar com que tenha parto prematuro. Você vai saber, olha, 15% é parto prematuro. Certo? É bastante. E aí você tem complicações durante o parto, intraparto, 11%. Infecções graves, septicemia, 7%. E aí tem coisas que você não consegue, as malformações congênitas, outras desordens neonatais, doenças metabólicas, etc. E em alguns países ainda morre gente de tétano. De tétano. Certo? É o mal dos 7 dias. Isso não existe mais, graças a Deus, em nosso país. Nós temos uma evolução, Marco, muito favorável, sabe? Mas ainda nós apanhamos com isso. Conversando com uma autoridade aqui da cidade, ele estava me dizendo, Francisco, a gente precisa melhorar a mortalidade no período neonatal. E o mundo tem que fazer isso, melhorar, mas o Brasil é um país subdesenvolvido que se enquadra entre os países que têm uma mortalidade neonatal muito alta. O parto prematuro, doutor, ele acontece por conta de falta de acompanhamento inadequado no pré-natal? Não, você tem várias razões. Nós já fizemos aqui vários programas sobre pré-natal, etc. Às vezes são coisas assim, que a mulher tem problema, etc. Né? Mas tem coisas assim que são falta de atenção ao parto. Né? Então, assim... Em Marília, o que é que mais causa parto prematuro? Segundo uma documentação não é oficial, é oficiosa, mas eu vi de uma autoridade. É infecção de urina. Eu falei, é brincadeira, meu querido. Infecção de urina como causa de prematuridade. Porque da dor, da contração? A contração, ele realmente provoca
que a pessoa entre em trabalho de parto. Mas se já tem essa informação, já precisa trabalhar nesse sentido, né? Ótimo. Poxa, o importante é ter informação. Quando você tem... Por isso que, assim, eu estou dizendo, você tem que ter um cuidado com a gestante muito maior do que se está tendo, porque é bom o cuidado hoje, é bom, mas nós estamos tendo muito parto prematuro. Você vai nos UTIs neonatais da cidade, Marcos, eles estão lotados, super lotados, né? Mandando gente para fora algumas vezes. Porque tem muito parto prematuro. E aí, uma das causas, segundo consta aqui em Marília, é a infecção de urina. Isso realmente é muito triste de ouvir. Essa informação porque é uma doença tratável, é uma doença de diagnóstico fácil, não é uma doença cara, né? Fica barato fazer um exame de urina. Né? Isso realmente poderia ser evitado. Agora, o que fica caro, veja como que é, mano. O que fica caro é tratar o prematuro. Tratar o prematuro. Então, você tem uma doença barata, uma infecção de urina barata, que vai e aí evitar você um bebê com parto problema. Prematuro, aí você, pela infecção, nasce um prematuro cheio de necessidade. Cheio de necessidade, você gasta um balde de dinheiro e aqui com 10 centavos você resolvia. Quer dizer, então, o olhar, né, que precisa mudar, né? Precisa mudar, né? Precisa mudar. Esse é o aspecto assim que nós estamos trazendo isso para provocar em você, telespectador, realmente um entendimento de que como as coisas funcionam e como a gente, então, como sociedade, pode atuar, cuidar mais da gestante, valorizar o pré-natal, para não cair nesses 47%. Porque uma vez você teve um prematuro, você corre risco. Eu corro risco de morrer ou corro risco de ficar sequelado. Porque você tem anóxia, você tem comprometimento do cérebro, você tem hemorragias, etc. E essa criança pode realmente ter uma situação assim grave por uma infecção de urina. Já pensou? Então, essa é 44% das causas de mortalidade infantil abaixo de 1 ano é neonatal. E depois aparecem outras, quer ver o que mais causa? Olha, em crianças maiores, não no período neonatal, 13% ainda é pneumonia. Doença infecciosa, quer ver outro tanto, mas você tem diarreia, que é outra coisa, e sarampo também. Você tem... Esse 9% é diarreia? Diarreia. Olha aí, ó, 9% diarreia. Então, pneumonia, diarreia e sarampo continuam sendo as doenças infecciosas mais importantes. E o sarampo, olha, agora quantos anos nós não temos mais sarampo, graças a Deus? Quer dizer, graças à vacina. Então, investiu corretamente. É isso mesmo. Agora, tem outras desordens que ocupam um espaço importante, de 15%, Marcos, que são os acidentes, principalmente, e câncer. Aí você já... E aí você tem também outras coisas, doença metabólica, tal, outras desordens importantes que levam a isso. Mas nós tínhamos que ficar quase nisso. É isso, né? As desordens, outras desordens. Outras desordens, sabe? Não morrer de diarreia. Né? Mesmo pneumonia, com os antibióticos que se tem, a grande maioria das pneumonias hoje nós tratamos em casa. Né? Então, realmente vocês veem, e aqui, Marcos, um gráfico para mostrar também, acho que o telespectador não vai conseguir ver, mas o verde aí, que dá para ver, acho um pouquinho verde, é o que aconteceu em 2003, as mortes em 2013. E a expectativa para 2030 é o roxinho, o lilás aí, o azulzinho. Então veja, Marcos, neonatal pré-termo lá, nós estamos esperando que haja uma redução de 7 para 3,4, pneumonia de 5,8 para 2,4, neonatal de 4,8 para 2,2 e assim vai. Quer dizer, essa é a expectativa, mas ainda em 2030 vai ter malária, sabe? Coisas assim evitáveis, ainda vai ter sarampo em alguns lugares, vai ter um pouquinho de HIV. Né? E a diarreia vai diminuir bastante. E a diarreia também vai diminuir bastante. 4,1 então, nós temos que enxergar isso e desejar que essas coisas aconteçam no nosso país. Olha a taxa de mortalidade infantil em nosso país como diminuiu, tá vendo, Marcos? Aí nós temos aí 2000, aí onde está essa setinha mexendo aqui, e agora 2013 é onde não aparece direito aqui, mas do outro lado, olha como caiu. Você vê, ó, em torno de 30, lá caiu aí para um torno de 15, de 2000 a 2014 no Brasil. Já melhorou, né? Melhorou muito. Muito, né? Melhorou muito. Com tudo isso que acontece nesse país. Você já pensou? Com tudo isso que acontece nesse país.
Já pensou se essas coisas pararem de Chego acontecer? a pensar que Deus é bom mesmo. Não o tempo tenha todo. dúvida. Mas olha, Marcos, mais alguma coisinha para você ver, mais um gráfico para mostrar como também caiu a taxa de natalidade. Tá vendo? Olha, quer dizer, estão nascendo menos crianças. O pediatra não gosta desse gráfico, sabe, Marcos? O pediatra não gosta desse gráfico. Está caindo a taxa de natalidade, mas ela é real. O que dá um controle melhor sobre as crianças. E a expectativa de vida, o que é um problema aí... Não precisa nascer mais, precisa morrer menos. Já tá bom, claro. não é? Olha a expectativa de vida como está aumentando. Aí, ó. Você sai aí em torno de 60 para 70 e você está quase em 80, 75 para 80. E o cara joga, o sujeito joga bola até quando aí? Até os 80? Eu acho que é do jeito que está aí, eu acho que é até 105. E aí as intervenções propostas para 2015 com olhar para 2030. Melhora da nutrição materna, como nós falamos, e infantil, melhorar a mãe, sabe, a grávida, fazer com que ela receba micronutrientes. Micronutrientes é cálcio, zinco, vitaminas, ácido fólico, de maneira muito correta. Isso diminui... Vai ter um leite rico também. Diminui a restrição do crescimento fetal, o parto prematuro e a mortalidade neonatal. Quer dizer, cuidar da gestante. Melhora na prática do aleitamento materno, intervenção nutricional precoce. Quando o leite materno não vai bem, introduzir uma fórmula correta. Então, isso vai reduzir o risco de morte por infecção. Vai reduzir pneumonia, vai reduzir diarreia. E isso, então, é o que a gente tem esse objetivo. E considerar altamente prioridade a intervenção em distúrbios e infecções neonatais. Quer dizer, a ótica nossa hoje, diante do gráfico que nós apresentamos, é que toda a saúde pública tivesse projetos voltados para a gestante. Diminuir a quantidade de crianças prematuras, diminuir a taxa de ocupação em UTI neonatal. Esse é o desejo. Então esse é que nós apresentamos para você, telespectador, é um artigo publicado agora no Lancet, fazendo uma análise da mortalidade infantil em 2000, 2013 e as perspectivas para 2030. Ok, Marcos? Ok, perfeito, doutor. Boas informações, né? E fica aí realmente a nossa expectativa para que esse número seja alcançado, né? E que menos crianças, o menor número possível de crianças morra aí nos próximos anos. Desnecessariamente, porque a gente vê ali que o número é muito alto. Você imaginar 17 mil crianças por dia. Correndo no mundo, hein? Não dá, né? É muita coisa. A pessoa, 17 mil crianças correndo, brincando e alegrando o mundo. Que festa, hein? Quanta bexiga, quanta bola, quanta pipa, quanta bonequinha. Não é verdade? Olha, quanto carinho, quanto beijinho, pai e mãe. Não é verdade? Ah, doutor. Esse mundo não. E as lágrimas secaram, porque aí, né, não tem choro, só se for de alegria. Sem dúvida. Bora? Vamos embora, né, Marcos? Bora, porque hoje o Gustavo estreia. Muito obrigado a você, telespectador, que teve paciência em estar com a gente nesse Mundo da Criança desse sábado, em que falamos algumas coisas sobre dengue e ainda sobre o índice de mortalidade infantil nesse mundo do nosso Deus, apenas para orientá-lo e posicionar você diante de coisas assim tão sérias. Mas continue ensinando o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.